Boa noite a todos, meus irmãos. Podemos ir abrindo as nossas Bíblias no capítulo 13 de Neemias. Hoje que nós teremos o nosso último estudo neste livro. Capítulo 13, o último capítulo de Neemias. E vamos lê-lo todos neste momento. Neemias capítulo 13 diz o seguinte: Naquele dia se leu para o povo no livro de Moisés. Achou-se escrito que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus, porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Antes, assalariaram contra eles Balaão para os amaldiçoar. Mas o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Ouvindo eles, o povo, esta lei, apartaram de Israel todo elemento misto. Ora, antes disto, Eliasibe, sacerdote, encarregado da câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias e fizera para este uma câmara grande, onde dantes se depositavam as ofertas de manjares, o incenso, os utensílios e os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite, que os ordenaram para os levitas, cantores e porteiros, como também contribuições para os sacerdotes. Mas quando isso aconteceu, não estive em Jerusalém, porque no 32º ano de Artaxerxes, rei da Babilónia, eu fora ter com ele, mas ao cabo de certo tempo pedi licença ao rei e voltei para Jerusalém. Então soube do mal que Eliasibe fizera para beneficiar a Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus. Isso muito me indignou, a tal ponto que atirei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. Então ordenei que se purificassem as câmaras e tornei a trazer para ali os utensílios da casa de Deus, com as ofertas de manjares e o incenso. Também soube que os quinhões dos levitas não se lhes davam, de maneira que os levitas e os cantores que faziam o serviço tinham fugido cada um para o seu campo. Então contendi com os magistrados e disse: porque se desamparou a casa de Deus, ajuntei os levitas e os cantores e os restituí a seus postos. Então todo o Judá trouxe os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite aos depósitos. Por tesoureiros dos depósitos pus Selemias, o sacerdote, Zadok, o escrivão, e dentre os levitas, Pedaías, como assistente deles, Anã, filho de Zacur, filho de Metanias, porque foram achados fiéis, e se lhes encarregou que repartissem as porções para seus irmãos. Por isto, Deus meu, lembra-te de mim e não apagues as beneficências que eu fiz à casa de meu Deus e para o seu serviço. Naqueles dias, vi em Judá os que pisavam lagares ao sábado e traziam trigo que carregavam sobre jumentos, como também vinho, uvas e figos e toda a sorte de cargas que traziam a Jerusalém no dia de sábado. E protestei contra eles por venderem mantimentos neste dia. Também habitavam em Jerusalém tírios que traziam peixes e toda a sorte de mercadorias que no sábado vendiam aos filhos de Judá e em Jerusalém. Contendi com os nobres de Judá e lhes disse: que mal é este que fazeis, profanando o dia de sábado? Acaso não fizeram vossos pais assim? E não trouxe o nosso Deus todo este mal sobre nós e sobre esta cidade? E vós ainda trazeis ira maior sobre Israel, profanando o sábado. Dando já sombra as portas de Jerusalém, antes do sábado, ordenei que se fechassem e determinei que não se abrissem, senão após o sábado. Às portas coloquei alguns dos meus moços, para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Então os negociantes e os vendedores de toda a sorte de mercadorias pernoitaram fora de Jerusalém, uma ou duas vezes. Protestei, pois, contra eles e lhes disse: porque passais a noite defronte do muro? Se outra vez o fizerdes, lançarei mão sobre vós. Daí em diante não tornaram a vir no sábado. Também mandei aos levitas que se purificassem e viessem guardar as portas para santificar o dia de sábado.
Também nisto, Deus meu, lembra-te de mim e perdoa-me segundo a abundância da tua misericórdia. Vi também naqueles dias que judeus haviam casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. Seus filhos falavam meio asdodita e não sabiam falar judaico, mas a língua do seu respectivo povo. Contendi com eles e os amaldiçoei e espanquei alguns deles. E lhes arranquei os cabelos e os conjurei por Deus, dizendo: não dareis mais vossas filhas a seus filhos, e não tomareis mais suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. Não pecou nisto Salomão, rei de Israel? Todavia, entre muitas nações não havia rei semelhante a ele, e ele era amado do seu Deus, e Deus o constituiu rei sobre todo o Israel. Não obstante isso, as mulheres estrangeiras o fizeram cair no pecado. Dar-vos-íamos nós ouvidos para fazermos todo este grande mal, prevaricando contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras. Um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote Eliasib, era genro de Sambalate, o Horonita, pelo que o afugentei de mim. Lembra-te deles, Deus meu, pois contaminaram o sacerdócio, como também a aliança sacerdotal e levítica. Limpei-os, pois, de toda a estrangeirice e designei o serviço dos sacerdotes e dos levitas, cada um no seu mister, como também o fornecimento de lenha em tempos determinados, bem como as primícias. Lembra-te de mim, Deus meu, para o meu bem. Vamos orar, meus irmãos. Deus Pai, mais uma vez pedimos a tua sabedoria, o teu discernimento, a tua autorrevelação a nós mesmos, para que entendamos as tuas escrituras e também as conseguirmos contextualizar às nossas vidas, a fim de que sermos cada vez mais parecidos com Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Por meio dele nós oramos. Amém. Podemos tomar os nossos lugares, meus irmãos. Última vez que vamos fazer o resumo do livro de Neemias, capítulo 1, quando Deus fala a primeira vez ao coração de Neemias. Deus fala a Neemias para ele ir até Jerusalém reconstruir aqueles muros. Capítulo 2, Deus vai abrir as portas, ou seja, Deus vai ajudar, vai abrir o caminho para que Neemias comece esse trabalho. Capítulo 3, o trabalho já começa com o povo unido. Capítulo 4, quando vem a oposição externa, oposição essa que vem também por intermédio de um homem que nós hoje lemos, de seu nome Tobias. Capítulo 5, o povo vai começar a enfrentar uma oposição interior, interna, que é o seu próprio pecado. Capítulo 6, vamos ver que o povo vai perseverar unido até à conclusão do muro. Capítulo 7, Deus organiza o seu povo. 8, a palavra é pregada. Capítulo 9, há arrependimento como resposta à palavra pregada. Capítulo 10, o assumir do compromisso. Capítulo 11, o povo entrega-se à prática do compromisso. Capítulo 12, a semana passada, vamos ver que o povo vai experimentar finalmente a alegria que há em Deus ao nós cumprirmos, praticarmos o compromisso que assumimos em Cristo. E agora chegamos ao último capítulo, capítulo 13, e este capítulo é surpreendente. O capítulo anterior, grande alegria por eles cumprirem a palavra de Deus. Depois de tudo aquilo que nós vimos, depois de tanto progresso, depois inclusivamente da alegria, o povo volta a cair por completo. E isto ensina-nos algo essencial, meus irmãos. Sem uma vigilância constante, até uma vida restaurada, ela pode cair. O primeiro ponto de hoje, o povo começa a tolerar o que antes rejeitava. Dos versículos 1 a 9 do capítulo 13, nós vemos que o povo começou a tolerar o que antes rejeitava. O capítulo começa com a leitura da lei. O versículo 1 mostra que descobriram algo novo, certas práticas não deviam existir no meio do povo e começaram a existir. Mas depois vemos algo muito mais chocante.
Eu já falei um pouco disso hoje, não é? Quando eu falei acerca de Tobias, versículos 4 e 5, dizem: ora, antes disto, Eliasibe, sacerdote encarregado da câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias e fizera para este uma câmara grande, onde dantes se depositavam as ofertas de manjares, o incenso, os utensílios e os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite, que se ordenaram para os levitas, cantores e porteiros, como também contribuições para os sacerdotes. Ou seja, Eliasibe dá espaço dentro da própria casa de Deus a Tobias. Tobias esse, o mesmo que se opôs à obra desde o início. Desde lá no capítulo 4, onde nós vemos a primeira vez a oposição à obra de Deus, que Tobias está inserido. O mesmo homem que se opôs desde sempre à obra de Deus, tinha agora um espaço dentro da casa do próprio Deus. E isto é sério, meus irmãos. Aquilo que antes era claramente rejeitado, agora é tolerado. Mais do que tolerado. Primeiro foi tolerado, depois passou a ser acomodado, passou a ter um próprio espaço dentro da casa de Deus. Não foi fora, não foi à porta, não foi onde alguns da família de Deus iriam às vezes ver o que se passava, mas foi dentro da casa de Deus. Isto primeiramente confronta-nos com uma coisa. Será que se o nosso pastor ou outras igrejas com um presbitério plural, como graças a Deus o teremos daqui a breve tempo, mas será que se os pastores se ausentarem da casa de Deus, o povo de Deus, ele também deixa entrar outros homens com outras filosofias e dão a esses homens um espaço na casa de Deus? Foi Neemias se ausentar, como nós vimos, e tudo descambou. E isto confronta-nos profundamente. Porque o problema raramente ele começa de uma forma visível, como nós vimos em toda a história do livro de Neemias, mas começa quando nós apenas deixamos um espaço. Deixamos a porta um pouco aberta, encostada. E se nós deixamos a porta encostada, geralmente nós deixamos para aquilo que sabemos que não a devíamos encostar. Ao mesmo tempo não acontece de um dia para o outro. Não foi, reparem, passou tempo. Capítulo 4 até ao capítulo 13. Passou tempo. O próprio o muro ainda nem sequer tinha sido reconstruído na sua totalidade. Começou aí. O muro já estava totalmente reconstruído. Eles já tinham ouvido a palavra. Homens já tinham abandonado as suas terras para vir para Jerusalém. Tudo isto não se passa de um dia para o outro. É gradual. Às vezes é silencioso. É cómodo. E quando damos conta, aquilo que antes nos incomodava, agora já não nos incomoda. E há algo muito perigoso neste processo. Porque ninguém se afasta de Deus de uma forma repentina. Hoje eu estou na casa de Deus, hoje eu estou espiritualmente saudável, amanhã tudo descambou. Não acontece assim. Não é um momento na nossa vida que faz nós cairmos. Não é. É um caminho que nós vivemos. Começa com pequenas concepções de ideias, coisas que nós passamos a justificar aos poucos, coisas que nós talvez adiamos tratar. E o problema aqui não é apenas aquilo que entrou. É o facto deste povo deixar o espaço aberto a outras coisas. Por vezes não é nós pensarmos, bem, entrou qualquer coisa. Não. Para não entrar, nós não podemos deixar a porta aberta. Obviamente, quando eu digo isto, não digo que não queremos que cheguem outras pessoas à nossa igreja. Claro que sim, mas não deixamos que quem chegue consiga mexer nem um fio de cabelo daquilo que é a nossa crença. Então, meus irmãos, o facto de deixarmos uma porta aberta, um espaço aberto, isso pode fazer a nossa vida desmoronar. É quando o coração começa a negociar com o pecado. Já deixou de estar firme na verdade.
E aos poucos, aquilo que antes era totalmente rejeitado, aos poucos passa a ser uma exceção, aos poucos torna-se um hábito escondido, e quando se torna um hábito, já não parece assim tão grave, então deixa de ser escondido e até passa a ser visível, e chega à casa de Deus, e temos igrejas a pregar que não há inferno, temos igrejas a fazer concertos de louvor em vez de dar louvor a Cristo. E a pergunta para nós hoje, nesta noite, é: o que é que nós hoje toleramos que ontem nós rejeitávamos? O que é que nós hoje já passámos a tolerar erradamente que antes rejeitávamos? O segundo ponto, dos versículos 10 ao versículo 14. O descuido espiritual leva à desordem prática. Agora vemos outra consequência. O versículo 10 mostra que os levitas, eles tinham abandonado o serviço. Porquê? Porquê é que os levitas tinham abandonado o serviço? Porquê é que os homens que Deus, por intermédio de Neemias, elegeu para cuidarem do serviço e da casa de Deus, se tinham abandonado? Porque os outros homens, o povo, usou os mantimentos que Deus ordenou para esses homens serem sustentados, para sustentar e dar lugar ao que não é de Deus. O povo deixou de contribuir para a obra de Deus, o povo passou a contribuir para aquilo que é mundano. Ou seja, quando o coração se desvia, a prática segue. A casa de Deus é negligenciada. A adoração deixa de ser uma prioridade nas nossas vidas. E cada um de nós começa a viver para si, pensando no que acha melhor, no que acha correto, nas suas próprias ideias. Isto é sempre assim, meus irmãos. O afastamento de Deus, ele não começa nas nossas ações, mas começa nas nossas prioridades intelectuais, as prioridades que nós vamos dando dentro da nossa própria mente. E quando Deus deixa de ser central na nossa vida, tudo começa a reorganizar-se de uma outra forma. Quando Deus deixa de ser o centro, nós automaticamente reorganizamos a nossa vida, quer prática, quer moral, quer de consciência, à volta de outra coisa que substitui o próprio Deus. E aquilo que antes era essencial passa a ser opcional. Então a pergunta que nós podemos fazer diretamente a nós mesmos, ao nosso coração, à nossa mente, é: o que perdeu a prioridade na nossa vida, sem nós nos apercebermos? O que é que com o tempo, com a acomodação, com o hábito, perdeu prioridade sem nós nos apercebermos? Nosso terceiro ponto: a vida espiritual começa a adaptar-se ao mundo. Aquilo que era a nossa vida espiritual, na igreja, com Deus, com os irmãos, começa a adaptar-se ao mundo. Agora vemos o sábado a ser profanado nos versículos 15 a 22. O sábado usado para comércio, para atividade normal, uma rotina comum. O povo volta a viver como todos os outros povos. É como para nós o culto é opcional. Passa a ser uma opção e olhamos para o domingo como todo o mundo ele olha. E isso é muito revelador, meus irmãos. O afastamento de Deus não é apenas o abandono, não é apenas o deixar totalmente, mas é a adaptação a algo a mais. Continuamos religiosos por vezes, continuamos a vir à igreja, mas já não somos diferentes do mundo. Podemos tanto conseguir estar na igreja, como conseguir estar sem estar na igreja. Continuamos presentes, mas já não estamos transformados. Este é um dos estados mais perigosos da vida do cristão. Porque não há rejeição aberta de Deus, mas também não há a submissão ao próprio Deus. Ao olho nu, nós olhamos e parece que aquele irmão vem à igreja, sim, mas na realidade ele não se submete
ao próprio Deus. Fica ali numa zona intermédia, no cinzento, no morno. Ainda ouve, ainda fala, ainda participa do culto, mas a vida já não é diferente do ímpio lá fora. E isso engana. Engana primeiramente a ele mesmo e engana a igreja. Porque por fora parece que tudo está bem, tudo está normal, a prática até pode ser a mesma, a prática visível, mas por dentro o afastamento já aconteceu há muito tempo. E Neemias, como um homem de Deus sério, honesto, íntegro, não tolera isso na casa de Deus. Deus não chamou Neemias para ser semelhante ao mundo, mas Deus chamou Neemias para ser separado do mundo para o próprio Deus. E ao Deus chamar Neemias para esta obra, Neemias reage com firmeza. Ações de Neemias, as primeiras, fecha as portas novamente. Vocês não estão preparados para terem portas abertas. Vocês não estão preparados para receber outras pessoas. Neemias fecha as portas, corrige o povo, confronta o povo com o que eles estavam a fazer. E Neemias entende algo que muitas vezes nós evitamos. Nós muitas vezes evitamos o entendimento que creio eu que nós todos temos, que é sem limites claros. O nosso coração, ele magneticamente, ele aproxima-se muito mais ao mundo do que ao próprio Deus. Mesmo aqueles mais espirituais, se não colocarem limites nas suas próprias vidas, eles vão se aproximar muito mais do mundo do que do próprio Deus. Então é preciso limites, é preciso portas fechadas na nossa vida, é preciso confronto, é preciso correção. Isso leva-nos ao quarto ponto. O coração dividido revela-se nos relacionamentos. O texto toca num ponto ainda mais profundo. Passou a acontecer o quê? Casamentos mistos. E o problema aqui não é apenas cultural, mas o problema é espiritual. Conhecendo nós o contexto do Antigo Testamento, o versículo 24 mostra que os filhos já nem sabiam falar a língua do povo de Deus. Os filhos já nem davam atenção e nem sabiam falar a língua do próprio Deus. A identidade do povo eleito de Deus, novamente, perdida. Porquê? Porque começaram a dar ouvidos a quem não deviam. Quando o nosso coração ele se mistura, quando nós, ou vós, pais, mães, se misturam, o vosso coração fica misturado, a próxima geração não vai saber quem Deus é. A próxima geração vai olhar para vocês e vai ver pessoas. Claro, tão normal. Mas não vai ver Deus. Vai saber que tu és a mãe, vai saber que tu és o pai, vai saber que tu és a avó, o avô, o tio, o padrinho, a madrinha. Mas vai olhar para ti e não vai saber quem Deus é. E Neemias reage também a isso. Ele percebeu algo, que quando a verdade deixa de ser central, tudo o resto, com o tempo, vai-se perdendo. Tudo o resto, com o tempo, vai-se degradando. Então, inclusivamente, a própria língua, ela já estava a ser perdida. Reparem, isto não aconteceu em muito tempo. Em pouco tempo, inclusivamente. O povo caiu novamente. E o quinto ponto. A restauração precisa de vigilância constante. O capítulo termina com Neemias a purificar o povo novamente. Mais uma vez, depois de tudo o que já aconteceu, depois de capítulos inteiros de resposta do povo. Esta é talvez a lição mais importante de todo o livro de Neemias. A vida espiritual, ela não se mantém sozinha. Não basta começar bem. Não basta responder uma vez. Ouvimos o Evangelho, respondemos com arrependimento. Não basta ter momentos certos. Não basta ter respostas certas para os momentos certos. É preciso uma vigilância contínua. Porque, como falámos ainda hoje no início, se o nosso coração não for guardado, ele sempre vai voltar atrás.
E esta vigilância não é, como alguns pensam, viver com medo, viver oprimidos, como alguns pensam de nós, reformados, mais antigos do que os que não são reformados. Pensam que nós vivemos uma vida aprisionada, uma vida presa, uma vida de tristeza, uma vida... Não. Vigilância não é uma vida presa. É viver com consciência. É viver com a consciência do que é ser prisioneiro e do que é a liberdade. É saber que o nosso coração não é neutro. É saber que se o nosso coração não for guardado, ele desvia-se. Saber que se o nosso coração não for alimentado pela proclamação do Evangelho, ele vai esfriar. Saber que se o nosso coração não for corrigido, ele endurece. Saber que se o nosso coração ele não ouvir o Evangelho verdadeiro, ele vai se alimentar do falso Evangelho. E é por isso que a vida cristã não é automática. Não é como ligar uma câmara fotográfica e o autofocus ele dá logo automaticamente. Não é isso. Não existe um ponto em que nós podemos dizer: agora eu estou estável. Não. Enquanto estivermos aqui, precisamos vigiar. Meus irmãos, esta é a pergunta inevitável. Onde é que nós começamos a relaxar? Onde é que deixamos entrar aquilo que antes não deixávamos? Onde é que ajustamos aquilo que Deus nunca ajustou? Onde é que o nosso coração humano passou a ajustar o Evangelho, sendo que Deus nunca o ajustou? Ao longo de toda a história da igreja... agora os reformados falam tanto da história da igreja. Bem, se nós tivéssemos alguma ideia inovadora hoje, certamente estaríamos errados, não é? A multidão de pessoas que já existiu à face da terra, se nós fôssemos inventar algo novo agora, isso seria algo errado. Então, faz sentido olharmos para a história. A própria forma como Deus se revela a nós é através da história. A Bíblia é a história do povo de Deus. Então, quando nós olhamos para a história, entendemos que o próprio Deus, para revelar o Evangelho ao seu povo, nunca o moldou, nunca o ajustou. Então o problema, raramente, é a rebelião imediata, mas é a tolerância progressiva. E se não formos cuidadosos, aquilo que hoje é pequeno na nossa vida, repito mais uma vez, saiu da Anitossir, aquilo que hoje é pequeno na nossa vida, amanhã domina por completo o nosso coração. Se formos honestos, Neemias 13 não é apenas o fim da história deste capítulo, deste livro, o fim da história deste povo que nós tratámos durante estes meses, mas é nada mais do que o retrato do nosso coração individual de cada um de nós. Porque nós olhamos para este povo e pensamos: como é que eles voltaram atrás novamente? Depois de tudo, depois de eles não terem nada, dos seus antepassados perderem tudo, eles serem novamente escolhidos por Deus, eles terem um muro restaurado, a cidade restaurada, ouvirem o Evangelho, eles se arrependerem, eles tomarem um compromisso e viverem desse compromisso, alegrarem-se com o compromisso. Como é possível eles voltarem a tudo isso? A pergunta certa é: quantas vezes eu mesmo já voltei a tudo isso? Quantas vezes Deus falou comigo? Eu entendi, até me quebrantei, até tomei decisões que mudaram algumas coisas na minha vida e depois voltei ao mesmo. O problema, meus irmãos, como também estudámos durante este tempo, nunca é a falta de luz, a falta de entendimento. Nunca foi também a falta de direção, Deus não dizer, o povo não saber o que Deus quer. Nunca também foi a falta de oportunidade para o arrependimento, quebrantamento. O problema sempre foi o coração do homem. Um coração que mesmo depois de ver, mesmo depois até de sentir, mesmo depois de decidir, volta
atrás. E isto muda completamente a forma como nós lemos o capítulo 13 de Neemias. Porque já não estamos a olhar para um povo distante, mas estamos a olhar para o nosso próprio coração. O problema maior não é apenas que o povo falhou. Não é apenas o povo ter caído. O problema é que eles falharam depois de tudo o que eles tinham vivido. O problema não é nós sermos ímpios e sermos salvos. O problema é se depois de tu ouvires o Evangelho, tu voltas a cair naquilo que tu já tinhas caído antes. Eles, depois de verem Deus agir, depois de ouvirem a palavra, depois de se comprometerem, ainda assim, voltaram atrás novamente. E isto mostra-nos e dá-nos um desconforto. Porque o nosso maior problema não é o mundo lá fora. O nosso maior problema não é as dificuldades que temos na nossa vida diária. O nosso maior problema acompanha-nos todas as horas do nosso dia. Todos os minutos, todos os segundos, em todos os pensamentos, em todas as ações. O nosso coração. Porque nós somos capazes de estar dentro da casa de Deus, de ouvir a palavra de Deus, de responder à palavra de Deus. Até somos capazes de nos emocionarmos com a palavra de Deus e ainda assim não permanecer. Somos capazes hoje em dia de ter uma igreja que prega a proclamação do Evangelho e à terça à noite abri-la para fazer zumba dentro da igreja. Profanação, pecado, mulheres expondo o seu corpo a homens, homens expondo o seu corpo a mulheres. E achamos que isso não tem mal, porque voltamos ao domingo e no domingo ouvimos novamente a palavra naquele lugar. E até aquilo que o nosso pastor falou hoje tem todo o sentido com isto. O mesmo sítio que foi deixado por Neemias para o Evangelho ser proclamado, para a lei de Deus ser lida, estava agora dado a um homem que foi sempre contra a palavra de Deus e o povo de Deus. Então nós somos capazes de estar na casa de Deus, ouvir a palavra de Deus, responder à palavra de Deus, emocionar-nos verdadeiramente com a palavra de Deus e também somos capazes de vir ao mesmo lugar, ouvir tudo o contrário. Isso cria a ilusão de uma vida espiritual, quando na verdade o nosso coração ainda não está totalmente rendido ao próprio Deus. E esta forma desconfortável como o livro de Neemias termina, onde não há um final feliz, onde não há aquela sensação que nós temos de quando acabamos de ler um livro e foram felizes para sempre, e tão feliz... Não. Não há também uma solução definitiva em Neemias. O povo voltou a falhar. E agora? Não vemos uma solução para este povo ao acabar de ler Neemias 13. Falta algo. O povo vive isto e agora? Então Deus mostra-nos algo. Deus mostra-nos que o problema do homem não se resolve com reformas externas. Não se resolve com decisões. Não se resolve com momentos espirituais. Não se resolve com o compromisso. Não se resolve com a alegria. Não se resolve dessa maneira porque o problema está muito mais fundo do que todas essas coisas. O problema está no nosso coração. E é exatamente por isso que nós, tal como este povo, precisa de Cristo. Porque Cristo não veio apenas ensinar, como Neemias. Cristo não veio apenas corrigir, como Neemias. Não veio apenas chamar ao arrependimento, como Neemias. Cristo veio fazer aquilo que nós, nem Neemias, nem homem algum, jamais conseguiu fazer. Ele viveu sim uma vida perfeita. Perfeita em fidelidade. Perfeita em justiça. Perfeita em obediência. Onde nós falhamos repetidamente. Onde nós falhamos repetidamente, Ele permaneceu.
onde nós voltámos para trás sistematicamente e voltamos, Ele permaneceu. Ele obedeceu até ao fim, onde nós desistimos e desistimos ao longo do caminho. E na cruz, Ele não apenas expôs o nosso pecado. Na cruz Ele não apenas mostrou os erros dos seus eleitos, mas Ele carregou sobre si mesmo todas as nossas infidelidades, todas as nossas transgressões. Cada vez que voltámos atrás, cada vez que este povo voltou atrás, esses momentos estavam em Cristo Jesus. Cada vez que aquele povo ignorou as palavras de Neemias, a lei de Deus, cada vez que o povo resistiu, tudo isso foi colocado sobre o próprio Jesus Cristo. E é por isso que a nossa esperança não está em fazer melhor da próxima vez. Quando ouvimos novamente o Evangelho, nos arrependemos. Eu vou fazer melhor, agora é que eu vou mudar. Não. A nossa esperança está em sermos transformados pelo próprio Cristo. Porque sem Ele, Neemias 13 seria sempre a nossa história. Sem Cristo, nós hoje, passados mais de 3.000 anos, estaríamos aqui iguais ao povo de Jerusalém. Mas com Cristo há um novo coração, há uma nova vida. E é aqui, meus irmãos, que isto deixa de ser apenas verdade e passa a ser esperança. Deixa de ser apenas teoria e passa a ser vida. Porque talvez alguém pense, mas eu já tentei, voltei atrás, eu já decidi e falhei outra vez. E Neemias 13 diria, isso é exatamente o que o coração faz. Se nós pensarmos isso, nós vamos olhar para Neemias 13 e nós vamos ver, não há solução. Nós estamos neste enredo, nesta rede que não tem saída, nesta espiral que volta sempre ao início. Eu decido, eu erro, eu tento, eu volto atrás. Se nós só olharmos para Neemias 13, entendemos que o coração humano, ele não tem uma saída. Mas o Evangelho, ele vai dizer que Cristo não morreu por pessoas que acertam, mas morreu por pessoas que falham repetidamente. Cristo não morreu por pessoas que erraram uma vez e acertaram todas as outras. Cristo morreu por pessoas que falham repetidamente. E a nossa esperança não é nunca mais cair, não é nunca mais errar, não é nunca mais pecar. A nossa esperança é ter um Salvador que nos levanta, nos transforma e nos guarda sempre que nós voltamos a cair. Por isso, meus irmãos, Neemias começa com um povo quebrado, quebrantado e termina com um povo que volta a desviar-se. Isto não é falha da história. Não foi a história de Jerusalém aqui que errou. Não. Este é o ciclo do nosso coração. Nós quebramos, nós respondemos, nós comprometemos-nos, nós nos alegramos e depois voltamos tudo atrás. E se formos honestos, este ciclo não está apenas em Neemias, está em cada um de nós. E é por isso que não basta dizer eu vou tentar melhor. Isso nunca nos vai resolver o problema. A pergunta não é vamos conseguir fazer diferente, povo de Deus. Meus irmãos, a partir de hoje vamos viver uma vida diferente. A pergunta é, estamos verdadeiramente rendidos a Cristo? Porque só Ele pode fazer aquilo que nós não conseguimos. Somente por meio dEle nós podemos manter-nos fiéis. Somente por meio dEle nós podemos ser transformados. Somente Ele nos leva até à glória. Por isso, meus irmãos, Neemias termina sem resolver este problema. Isso é intencional, porque a pergunta fica no ar. Quem pode realmente mudar o coração do homem? Quem pode realmente mudar o destino do homem? E a resposta não está em Neemias. A resposta não está no pastor Domingos. A resposta não está em Martinho Lutero, em João Calvino. A resposta está somente em Cristo. Por isso não saímos daqui a pensar que temos de fazer melhor. Saímos daqui a pensar, eu preciso de Cristo todos os dias da minha vida. Porque sem Ele eu vou voltar a repetir o mesmo ciclo. Mas com Ele há a esperança de uma vida que não apenas começa bem, mas permanece
até ao fim. Por isso, meus irmãos, se olharmos para todo o livro de Neemias, vemos uma sequência impressionante. Deus quebra o coração, Deus levanta, Deus restaura, o povo responde, o povo compromete-se, o povo organiza-se, o povo alegra-se. E mesmo assim, termina assim. Não há algo mais. E isto não é um detalhe. Esta é a mensagem do próprio livro. Mostra que o maior problema nunca foi o muro. Mostra que o maior problema nunca foi restaurar aquele muro, juntar as pessoas para restaurar o muro. Não. Mas foi o coração daquele povo. E enquanto o coração não for transformado, nós podemos restaurar todos os muros, que este ciclo vai repetir-se. E é por isso que Neemias não termina com solução. Neemias não termina com a solução. Neemias termina como todo o homem termina, com a necessidade. Todo o homem à face da terra, quer eleito, quer não eleito, ele vai terminar com a necessidade. Necessidade somente de algo, somente de uma coisa. Necessidade de Cristo Jesus. Necessidade de algo maior do que Ele. Necessidade de alguém maior do que Ele. E esse alguém é Cristo Jesus. Só Ele, só Cristo, pode fazer aquilo que Neemias nunca conseguiu fazer. Não apenas corrigir os comportamentos do povo, mas transformar o seu coração. E é por isso que não terminamos esta série de estudo dos capítulos de Neemias, a olhar para Neemias. Porque no fim, ou confiamos no nosso coração e repetimos o mesmo ciclo, ou confiamos em Cristo e finalmente encontramos aquilo que nunca tivemos. Nós não estamos à procura de conseguir fazer coisas que ontem nós fizemos. Nós temos de encontrar aquilo que nós nunca tivemos. Um coração transformado e uma vida que permanece até ao dia em que Cristo vier a esta terra nos buscar ou até ao dia em que Deus Pai nos chamar para Ele. Amém? Vamos orar.